Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite da professora Irene, que me foi feito para estarmos conversando, trocando algumas figurinhas, como eu digo, nessa noite de hoje. Cumprimentar a Maikel, o Flávio, o professor Flávio e todos e todas presentes nesse momento. E queria dizer que, bom, ele sempre me coloca assim algumas saias justas, né? E ela diz assim, você não poderia falar sobre esse tema? Bom, ok, né? Vamos lá falar sobre governança, compliance, cidadania. Então eu comecei a pensar nesse tema justamente pelo tema mais amplo dessa nossa discussão. Né? Governança. Quem tem a dizer o que em todo esse processo e como nós podemos dizer e participar dos processos decisórios? Primeira grande questão. Compliance. Né? O que é essa tal de compliance? O que nós entendemos por compliance? Significa estar de acordo com as normas ou significa um pouco mais? Depende. E tem várias visões em termos do direito internacional. E cidadania, que é um exercício regular dos nossos direitos, o exercício dos nossos direitos enquanto cidadãos. Né? E a professora Irene falou, não, mas você vai para o painel que se chama, enfim, Compliance, Direitos Humanos e Sustentabilidade. Aí eu falei, ufa, melhorou um pouquinho, né? Porque sustentabilidade já está na minha impressão digital, está na minha pegada. Eu fiz uma tese em direito ambiental e trabalho nessa área do direito ambiental ou da sustentabilidade, ou com um olhar para a sustentabilidade um pouquinho mais esverdeado, né? Porque muitas vezes nós falamos o que é esse tal de desenvolvimento sustentável ou como conceber o desenvolvimento sustentável, e às vezes nós pensamos em um tripé, a questão do Inácio Sachs já colocava, da viabilidade econômica, da justiça social, da prudência ecológica, e surgem alguns autores ainda falando da diversidade cultural, mas enfim, sempre como um tripé ou como uma trança feita com 3 pilares ou 4 pilares. Mas será que é isso? Será que nós podemos falar dessa maneira, como estamos tratando da sustentabilidade? Essa é a minha primeira indagação, talvez, que eu queria deixar e compartilhar com vocês nessa nossa noite de hoje, né? Um pouco tumultuada, com muita chuva, mas, enfim, feliz por estar aqui também. E, na verdade, eu acredito que alguma das colocações da professora Irene, antes de começar, eu queria dizer talvez 2 palavrinhas, uma em relação ao Beck. Né? O Beck nos diz assim, olha, na verdade, na sociedade de risco, nós nos permitimos nos envenenarmos até um certo patamar. E é isso que a norma faz. É isso que a legislação coloca. Olha, a poluição pode ir até determinado parâmetro, até determinado ponto. E é isso que as empresas fazem. Elas emitem até determinado ponto, até onde está colocado na norma. E talvez essa, ou talvez esse seja o grande desafio empresarial nos tempos modernos, ou nas sociedades contemporâneas. Pensar na sobrevivência de uma empresa juntamente com a sobrevivência do planeta e pensar em como ser uma empresa não só para agora, mas para o futuro, então, e observando os direitos humanos, observando os direitos dos cidadãos e, igualmente, em conformidade não só com as normas ambientais, mas refletindo sobre as fronteiras planetárias. E qual o papel da ciência nesse sentido, ou dos cientistas? Eu diria que 2 são as grandes questões que se colocam. Ciência para quê e ciência para quem? São 2 questões colocadas por um movimento do qual eu me orgulho muito de fazer parte, que se chama Ciência Cidadã. Um movimento que se iniciou na Rio+20 e que nós tentamos ou trazemos esse questionamento. Para que fazer ciência? Para que desenvolver determinado tipo de tecnologia e para quem? Para uma melhor justiça social, para uma melhor possibilidade de exercício dos cidadãos, do exercício dos seus próprios direitos
Isso é muito importante, eu acredito que nós temos que ter esse foco ao pensar a respeito. Mas, bom, fazendo algumas dessas considerações iniciais do compliance, nós podemos sim nos perguntar o que se trata, do que eu estou falando quando eu estou falando de compliance. Eu estou falando em termos de adequação de práticas corporativas, eu estou falando em termos de prevenção de riscos, de boas práticas ambientais e, portanto, de códigos de conduta, de soft law, de uma melhor imagem da empresa, ou de ficar bonito na ficha, né? Como a professora Irene nos colocou. Por favor, o próximo. Talvez nós estejamos falando de tudo isso. E de sustentabilidade, né? Nós podemos sim ter uma visão do tripé da sustentabilidade, que eu dizia a vocês que eu consegui nesse site ter esse tripé, porque eu sou um pouco incapaz em termos de desenhar, então eu utilizei esse slide que já estava no site, falando então que esse tripé da sustentabilidade nos dá ali o coração, o campo comum da sustentabilidade. Ou pensar na sustentabilidade enquanto sustentabilidade forte, uma sustentabilidade que tem como base os recursos naturais a partir dos quais se desenvolve uma sociedade e eu tenho o desenvolvimento da economia, ou seja, tudo estando conectado. Não é só pensar em termos da figura do Mickey Mouse, né? Que é o que nós temos na realidade atualmente nas nossas sociedades capitalistas. É o que importa, a economia. E o resto? O resto vem a galope. A questão ambiental, a questão social, eu dou um jeitinho, eu faço de conta e está tudo bem, lindo e maravilhoso. Entretanto, né, surgem discussões a respeito do que seja essa maquiagem verde, o greenwashing. Né? E como é que nós podemos falar desse greenwashing? Como o seminário justamente tem essa tonalidade de discutir a questão da governança, do compliance da cidadania, eu tomo como ponto de partida uma reflexão a partir dos direitos dos consumidores, ou do greenwashing, do consumismo e sustentabilidade, olhando um pouquinho para o Código do Consumidor e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária no primeiro momento. Para depois nós podemos pensar sobre práticas de sustentabilidade ambiental, discutindo a questão da certificação e da sustentabilidade enquanto mito ou realidade e os limites e possibilidades da responsabilidade socioambiental das empresas. Eu diria que eu não vou aprofundar talvez em todos os pontos essas minhas indagações, mas que elas sirvam de janelas ou de portas que possam vir a ser abertas para a pesquisa, para nós discutirmos para as nossas reflexões futuras. Em relação ao greenwashing, o consumismo e a sustentabilidade, é certo que falar de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade nos traz à tona a questão de produção e consumo. Como é que eu produzo e como é que eu consumo? E aí vem alguns jargões, né? Consumo sustentável. Será que existe realmente um consumo sustentável? Há críticas a respeito dessa expressão, dizendo, peraí, não tem consumo que seja sustentável. Existe um consumo consciente. Existem opções que são realizadas para que ocorra um consumo consciente. E eu tenho até algumas pessoas que conheço que dizem assim, olha, eu vou passar um ano sem comprar absolutamente nada, só no mercado de escambo, de troca. E isso vem acontecendo, existe parte alternativa da sociedade que passou a resolver o seu problema de consumo de roupas, etc e tal, né? Mulheres assim, né? Que falam assim, não, peraí, vamos colocar isso numa outra esfera. Mas não estou dizendo com isso que nós não deixemos de comprar ou que nós deixemos de fomentar a indústria da moda. Existe até uma linha de fashion law que busca a sustentabilidade, então que busca reciclar tecidos, etc e tal, mas não seria essa a tonalidade da nossa discussão de hoje. Mas como é que eu resolvo essa questão, enfim, do greenwashing, do consumismo e da sustentabilidade? Acredito que o ponto de partida é nós definirmos o que é essa pintura verde, o que é essa maquiagem verde, o que é essa tentativa de esverdeamento
das corporações, das empresas, das atividades, né? Nós vamos ter aí uma definição do dicionário Oxford, que eu fiz uma tradução livre, que o greenwashing seria essa prática de uma desinformação disseminada por uma organização para apresentar uma imagem pública ambientalmente responsável, uma imagem pública de responsabilidade ambiental promulgada por ou para uma organização, mas percebida como sendo infundada ou intencionalmente enganosa. Portanto, nós passamos, no primeiro momento, a colocar um pouquinho a pulga atrás da orelha. Quer dizer, será que esta empresa, será que esta atividade é efetivamente verde ou é efetivamente sustentável? E é interessante que nós vamos nos deparar com uma série de jargões, né? E é só ir até um supermercado ou acessar a internet e nós vamos ver assim, eco alguma coisa, ambiental, eco-friendly, né, em inglês, amigo do meio ambiente, né, verde, né? Então tudo virou verde como se o verde fosse a cor essencialmente ambiental, né? Pelo contrário, a terra à vista do céu ou de longe, ela é essencialmente azul. A semana passada eu tive a oportunidade de estar no Fórum Mundial de Águas em Brasília e as grandes discussões foram em torno realmente da sustentabilidade, de como é que nós mantemos o mínimo necessário para a vida no sistema e com as diferenciações existentes entre culturas, Flávio, né? Entre os indígenas, com possibilidades, por exemplo, do que ocorreu na Nova Zelândia, de afirmação de um rio como sujeito de direitos. Mas isso é uma outra discussão que nós podemos ter, mas que vem para buscar um espaço dentro da jurisprudência para a proteção desse rio, para a proteção desses recursos. Mas, enfim, se o greenwashing é isso, ou seja, é essa tentativa de mascarar que se é verde, quando se mascara que se é verde, se apresenta o prato, né, como a Irene falou de muitas questões e já começou a nos dar vontade até de comer, de tomar não sei se um vinho, ou de tomar um café, ou enfim, né? Nós vamos ter que, nós temos assegurado pelo Código do Consumidor já, na sua regulamentação não, no seu artigo 37, desculpe, a proibição de toda publicidade enganosa ou abusiva. Sendo que o parágrafo 1º estabelece que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz do quê? De induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, da qualidade, da quantidade, das propriedades, origem e preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Portanto, há base normativa dizendo não se pode enganar o consumidor. Nós, cidadãos brasileiros, não podemos ser enganados. Ou seja, eu tenho essa base, esse arcabouço legal que me permite, portanto, mover a ação. E aí nós tivemos, por exemplo, ações que foram movidas contra a Monsanto, por exemplo, que nos anos 2000, um pouco antes da liberação comercial da soja geneticamente modificada, veiculou uma propaganda, uma publicidade que colocava o pai e o filho, dizendo: "Ó, filho, né, vocês estamos produzindo na agricultura, etc. e tal". Em primeira instância, ela não foi condenada, ela foi condenada em segunda instância por danos morais aos consumidores, inclusive porque à época a soja era uma soja importada, contrabandeada da Argentina, era a chamada soja Maradona, né, que vinha de lá para cá sem todas as autorizações necessárias, porque não havia época. Mas, enfim, até tivemos um projeto de lei que tramitou no nosso Congresso Nacional e que especificamente tratava do fenômeno do greenwashing, mas foi arquivado. Mas, ao menos, iniciou-se essa discussão
mas sem uma maioria no Congresso Nacional, uma maioria política possibilitando essa discussão. Mas não é só o Código do Consumidor. Nós temos também o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. E aqui eu encontrei muitas questões interessantes a respeito da sustentabilidade, né? Nós temos o artigo 36 desse código, e essa alteração foi feita em 2011, incluindo essas questões, que coloca que a publicidade deverá refletir as preocupações de toda a humanidade. Vejam só, não é só da população brasileira, dos cidadãos brasileiros, mas de toda a humanidade, com os problemas relacionados com a qualidade de vida e a proteção do meio ambiente. E assim serão vigorosamente combatidos os anúncios que, direta ou indiretamente, estimulem a poluição do ar, das águas, das matas e dos demais recursos naturais, a poluição do meio ambiente urbano, a depredação da fauna, da flora e dos demais recursos naturais, a poluição visual dos campos e das cidades, a poluição sonora, o desperdício dos recursos naturais. E ainda, no seu parágrafo único, considera-se a crescente utilização de informações e indicativos ambientais na publicidade institucional e de produtos e serviços que devem ser atendidos a alguns princípios, dentre os quais a veracidade, a exatidão, a pertinência e a relevância. E esse código de autorregulação publicitária tem ainda um anexo, que é o anexo U, que vai determinar, ou que vai estabelecer algumas questões sobre o que eles dizem que são os apelos de sustentabilidade, né? Dizendo que o CONAR encoraja toda a publicidade ao exercer seu papel institucional ou de negócios, que também oriente, desenvolva e estimule a sociedade objetivando um futuro sustentável, né? Se fala então de uma responsabilidade socioambiental e da socioambiental e sustentabilidade. E nesse sentido, diz que essa responsabilidade do anunciante ela deve considerar a concretude, alegações de benefícios socioambientais, correspondendo a práticas concretas adotadas, evitando conceitos vagos que possam ser equivocados, a veracidade, a exatidão e clareza, comprovação de fontes, pertinência, relevância, absoluto e marketing relacionado às causas, nesse anexo 1. Eu fui, então, olhar um pouquinho mais especificamente os casos decididos no CONAR. E me deparei com, em 2017, 2016, 2017 nós tivemos 6 casos. Eu disse, nossa, que pouco, né? Será que, então, não estão utilizando da publicidade nesse sentido de fazer esse greenwashing, né? Mas 2017, 6 casos. 2016 tivemos 17 casos, dentre os quais as decisões foram pela alteração, na maior parte, 3 arquivamentos, 1 suspensão da publicidade. E são casos que se referem desde o pneu da Pirelli, o pneu da Fiat, que se coloca como um ecopneu, um pneu verde, até uma publicidade veiculada pela Samarco. E essa daqui que eu quero me referir um pouquinho. Por quê? Porque quando ocorreu o acidente com a Samarco, né, o maior acidente que nós tivemos na mineração do Brasil, a Samarco veiculou uma publicidade dizendo: é sempre bom olhar para todos. Então, 166 consumidores encaminharam denúncias ao CONAR contra essa publicidade institucional da Samarco, porque se dava a impressão que essas providências tomadas após o desastre ocorrido com a barragem de Mariana eram todas as possíveis providências a serem tomadas, e então colocaram
testemunhas dos funcionários da mineradora, e os consumidores sentiram que isso acabava revelando a verdadeira responsabilidade sobre a catástrofe e constrangendo aqueles trabalhadores. Enfim, de toda a decisão, o que é interessante ressaltar, e que eu gostaria de ressaltar, é uma questão específica, porque como nós estamos falando de cidadania, e que nessa decisão pediu-se uma alteração, mas o CONAR disse não cabe uma alteração, mas em realidade uma advertência aos responsáveis para que venham a adotar maiores cuidados ao se referirem aos vitimados pelo desastre ambiental. E então, sobre o claim fazer o que deve ser feito, o relator considerou uma afirmação cabal que denotaria um ato heróico na tentativa de neutralizar todos os aspectos negativos do acidente, o que não exprimia a realidade. Caso queira refletir a honesta intenção da empresa, seria mais correta e adequada a utilização de claim que possa indicar que a empresa está cumprindo com a sua obrigação por meio de medidas que estão em andamento para atenuar os danos causados. E esse voto de alteração, então, dessa veiculação publicitária foi acompanhado por unanimidade. Então, vejam, às vezes nós pensamos, autorregulação do mercado publicitário não funciona, né? Por exemplo, você tocou no papel e na questão de gênero das mulheres, inúmeras publicidades referentes a como vinha ocorrendo a exploração visual, né, das mulheres para publicidades de bebidas como cervejas foram retiradas do ar em função do papel exercido pela CONAR. Eu acho que é um pouco isso nós pensarmos em estar presentes também nesse âmbito, né? Ou seja, nós podemos encaminhar questionamentos a respeito de publicidades que consideramos enganosas. E tem algumas questões assim também. Uma água mineral que se diz 100% ecológica, né? O Bombril, Ecobombril, 100% ecológico, mas a palha de aço, eu não estou fazendo nem publicidade de algo ou não, mas estou dizendo que está aqui entre 2016 e 2017 que eu encontrei. Então, há algumas questões que são assim realmente de você ficar e falar, nossa, mas quem foi o gênio da lâmpada, né, para um tipo de publicidade nesse sentido? Enfim, eu queria só ainda, para terminar essa questão do greenwashing, dizer que há uma consultoria que foi feita no Canadá por uma empresa chamada Terra Choice em 2007, entre o Canadá e os Estados Unidos. Eles fizeram esse levantamento, depois repetiram em 2009, ainda incluindo o Reino Unido e a Austrália, e depois em 2010. E chegaram à conclusão da existência de 7 formas de greenwashing ou de maquiagem verde ambiental, né? Que é um pecado do custo ambiental camuflado, né? Você diz assim, bom, olha que maravilha o desenvolvimento dessa tecnologia ou desse determinado produto, mas não leva em conta a energia que foi gasta para produzir, não leva em conta o ciclo do produto, né? O pecado da falta de prova, né? É amigo do meio ambiente, é verde, tá, mas cadê os dados? Onde estão as provas? Né? O pecado da incerteza, né? Às vezes nem há provas e você não sabe se efetivamente é melhor usar um saco de papel ou a ecobag, né, que está na moda, porque a ecobag tudo bem que é de pano, mas o saco de papel ou se o plástico que é biodegradável, quer dizer, qual que foi produzido com menos impacto, qual que foi, quer dizer, eu ainda não tenho provas para poder fazer essa escolha. O pecado ainda da irrelevância, o pecado do menos pior, o pecado da mentira e o pecado do culto a falsos rótulos. E falando de falsos rótulos, nós tivemos uma vitória, e eu digo uma vitória para nós consumidores na semana passada, porque continua a etiquetagem dos transgênicos.
Nós não sabemos até quando, porque está passando ainda por algumas outras comissões. Boicote. Sempre quando eu falo de transgênicos, parece que vem uma questão do além, né? Mas, enfim, eu estive também, talvez isso seja interessante compartilhar, porque esse meu olhar para o consumidor, né? Eu estive durante 6 anos na cadeira da CTN-Bio, como membro da CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, representando o direito dos consumidores, enfim, indicada pelo Ministério da Justiça, a partir de uma indicação de lista tríplice do IDEC, do Fórum Nacional de Entidades de Defesa dos Direitos dos Consumidores. Mas então, me é muito caro esse olhar para o consumidor. E eu acredito que aquela empresa que efetivamente olha para o consumidor, olha para as expectativas do consumidor, é uma empresa que tem futuro, né? E daí que é importante, então, nós falarmos justamente dessas práticas de sustentabilidade. Em práticas de sustentabilidade, nós vamos ter que lidar com indicadores, nós vamos ter que lidar com a tentativa de buscar verificar se efetivamente aquela empresa, aquela organização, aquele ente público, ele é ou ele não é sustentável. É difícil, porque nós estamos sempre pensando em termos de uma mensuração em relação à sustentabilidade. E se nós pensamos então em indicadores jurídicos, a questão fica mais complicada ainda, né? Eu estou ministrando uma disciplina que se chama Inovações Metodológicas esse ano, da pesquisa em direito, e na semana passada nós começamos uma discussão com o professor Michel Pinheiro sobre indicadores jurídicos, né? Que é ainda uma outra janela que nós vamos ter que abrir, nós vamos ter que enfrentar essa questão, se nós mensuramos ou não o direito, e para quê e por que mensurar o direito, né? Para tentarmos fazer uma análise de eficácia, de efetividade. Bom, eu tomei como base, para a questão da certificação, um texto que foi escrito por Joana Stelzer e Everton das Neves Gonçalves, sobre sociedade transnacional e a certificação do comércio justo e solidário, aspectos de consumismo e sustentabilidade. E nesse texto, esses autores, que foi publicado, se alguém tiver curiosidade depois de ler, na revista jurídica Direito e Paz, em 2016, no segundo semestre de 2016. Nesse texto, eles vão tratar da questão dos orgânicos, da questão dos alimentos, e eles falam assim, olha, na realidade, existem 3 tipos de certificação. Se nós tomarmos por base uma portaria, eu vou me permitir citar para vocês, uma portaria do MTE, número 2060, de 2014, que veio na esteira dos produtos orgânicos e faz referência a 3 tipos de certificação. A certificação por auditoria externa, a certificação participativa e o controle social, que é a não certificação, mas é a possibilidade do produtor dizer esse produto é orgânico, né? E eu estava rindo, né, quando a Irene estava discutindo a questão do vinho, né, porque vinho orgânico é meio difícil. Ainda eles não chegaram no ponto, né, do vinho orgânico. Tem alguns um pouquinho melhor, mas não se chegou ainda no ponto. Para dizer que não é só uma questão, talvez, do vinho, mas da dieta mediterrânea, né? Então, muitas vezes, as pesquisas são feitas e nós temos também que olhar para o contexto dessas pesquisas, mas também olhar para onde foram publicadas, por quem foram financiadas e quanto se pagou para publicar. Porque se no direito, se em alguns campos nós pagamos um pouco menos, em algumas revistas se paga $1.000, $2.000 para submeter um artigo para que ele possa ser publicado. Então, há sim conflitos de interesses que são muito grandes em uma ciência que, eu digo hipoteticamente, se diz neutra. Não há essa tal dessa neutralidade científica, eu não acredito, não creio nessa neutralidade científica. Nós montamos experimentos, ou podemos montar até no direito,
mas nós temos metodologias, adotamos determinados procedimentos e temos um referencial teórico. Então, um trabalho que é baseado em neoliberais, ele vai ter como consequência uma resposta neoliberal para aquela questão. Um trabalho que tem uma conotação mais pró-Marx, por exemplo, ele vai ser um trabalho marxista. Então, eu não vou conseguir mudar isso num trabalho. Eu acredito que isso nós tenhamos que entender, compreender, e não por isso dizer, olha, eu não estou tentando eu estou sendo subjetivo. Não, existe um grau de subjetividade, porque o direito lida com valores, né? Mas nós podemos tentar, com indicadores, talvez começar a trabalhar e pensar em como mensurar, mas é lógico que tendo alguns parâmetros de proporcionalidade nesse jogo. Por exemplo, o professor Pierre falava dos indicadores de sustentabilidade, dizia, indicadores, desculpem, de jurídicos, e dizia: se eu for fazer uma análise, se aplica uma lei, e ele está fazendo uma análise especificamente em países africanos, eu não vou considerar tanto a jurisprudência, porque não há, na área do direito ambiental, essa vocação de se movimentar a máquina judiciária em países africanos. Então, eu tenho que fazer uma ponderação aí nesse sentido. Mas, enfim, só para dizer, e eu trouxe como alguns exemplos, né? Vocês encontram, então, o Produto Orgânico Brasil, essa é uma certificação dita por auditoria. A Ecovida é uma certificação participativa, e o controle social, que vai ocorrer também por aí. E aí, eu também queria, porque a Irene tocou nesse ponto, dizer que talvez nós tenhamos atualmente uma publicidade um tanto quanto complexa, eu não diria nem enganosa nem correta, mas eu diria complexa, sendo vinculada na mídia atualmente, em relação à agricultura brasileira. Porque, se nós formos considerar a quantidade de agrotóxicos, e que nós somos consumidores, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e se fosse feito esse balanço entre o que é consumido de agrotóxico e o que isso significa em termos de impactos ambientais e sociais, talvez a nossa balança comercial ela não fosse tão positiva. Mas esse balanço por si só, nem que ele seja feito, ou talvez um professor esdrúxulo, ou professor da economia ambiental, ou ecológica, ou mais ambientalista, até possa fazer esse balanço, ou tenham pessoas trabalhando nesse sentido. Mas para as corporações, em termos de compliance, em termos de pensar na governança e no futuro, e pensar no que vem surgindo como tema de pesquisa e perspectiva de pesquisa, inclusive com uma universidade com a qual nós temos parceria, que é a Universidade de New England, na Austrália, e que é da agricultura verde ou agricultura sustentável, diz respeito ao fato, e eu quero ser prospectiva nesse sentido, e eu tenho, às vezes eu tenho receio dessas minhas visões prospectivas, mas isso eu vejo como um futuro plausível, que nós venhamos a ter barreiras alfandegárias na importação das nossas commodities pelo fato de utilizarmos determinados tipos de agrotóxicos proibidos em outros países, evidentemente, ou com evidências científicas que são cancerígenas, ou ainda pelo fato desses produtos serem proibidos lá, ou ainda estarem em fase de análise nesses países. E eu acredito que essa será, sim, uma barreira alfandegária levantada com base no GATT, que permite levantar essa barreira para preservar, o artigo 20, para preservar a saúde, preservar o meio ambiente dos outros países. Então, talvez, não, voltou, né? Talvez essa visão possa ser trazida para a agricultura brasileira, de pensar numa agricultura verde, de pensar numa agricultura sustentável, porque exponencialmente vem crescendo o mercado de orgânicos, não só no Brasil,
como no mundo, e isso não é uma falácia, mas é uma realidade. E aí vem uma série de questionamentos. Mas é possível produzir dessa forma e alimentar toda a população do mundo? É. Inclusive com novas formas de alimentação, porque a própria FAO já indicou que a base proteica de proteína para as próximas décadas serão os insetos. Enfim, falar de responsabilidade pode não dar muita vontade de jantar, né? Pensar nos insetos, mas eu também, assim, eu experimentei, nem Tanajura, apesar de ter ido à Tailândia e ter visto todos os insetos ali, eu vou confessar a vocês que eu não experimentei. Mas se for, talvez essa via uma via de saúde, né? Por que não? Né? E a questão que se coloca, então, por fim, dos próprios limites e das possibilidades de nós falarmos da responsabilidade socioambiental das empresas. Eu diria que aqui nós temos o Instituto Ethos, o Instituto Acatu, né? Várias ONGs que vêm surgindo e vêm trazendo essa discussão e até pesquisas sendo realizadas. O próprio professor Siqueira fez pesquisas em relação à responsabilidade social, não socioambiental, mas social das empresas. E essas linhas de pesquisas, elas são fundamentais para que nós possamos efetivamente levantar o véu e verificar se há essa responsabilidade ou se nós estamos aí falando apenas de uma maquiagem. Há um convite também que nós poderíamos pensar em iniciar aqui na universidade. Eu participei no ano passado de um seminário na USP, que algumas universidades brasileiras foram convidadas a participar, cujo nome foi Green Metrics, para fazer uma análise da sustentabilidade nas universidades. Né? E então eu levei algumas das nossas experiências desenvolvidas aqui no Mackenzie, e nós temos até uma possibilidade de desenvolvimento de uma agência de sustentabilidade no seio da universidade. Então, estamos caminhando, talvez, né, nós sempre queremos caminhar a passos mais largos, mas estamos caminhando nesse sentido. Eu acredito que isso é muito importante. Seria importante, é lógico, também caminharmos nesse sentido, em termos dos copos de água, nas conferências, em vários sentidos, mas é difícil, é uma caminhada que requer um esforço grande. Mas eu diria que o Mackenzie já tem algumas iniciativas, como, por exemplo, as questões referentes à economia de água no campus da universidade, como, por exemplo, o fato de agora ter o metrô à proximidade da universidade, o que leva e permite a questão da mobilidade dos alunos seja feita de forma sustentável. Há um bicicletário, para aqueles e para aquelas que não sabem, que foi reformado e ampliado na universidade. Então, há iniciativas, elas apenas talvez precisem ser ou estar... eu não diria que elas precisam estar mais coordenadas, elas estão sendo coordenadas por um setor que se ocupa dessa questão de sustentabilidade, mas talvez os alunos precisem entender e ter uma comunicação maior para enxergar o que vem sendo feito com muito esforço aqui na universidade. Né? E eu diria, então, que dentre essas publicidades eu encontrei essas duas charges pequenas, né, que diz assim: o senhor pensou em uma imagem que represente os 50 anos da empresa? É melhor deixar o assunto com o pessoal da publicidade. Né? É verdade. Mas mesmo deixando o assunto com o pessoal da publicidade, é preciso que essa publicidade reflita uma realidade e uma verdade, o que nos faz ter que parar, pensar e refletir sobre os modos de produção e consumo e sobre as possibilidades do Estado direcionar a produção e consumo, mas também sobre as formas das empresas de direcionarem produção e consumo e os modos dos cidadãos direcionarem produção e consumo. E, por fim, o outro quadrinho diz:
A saudável vendia comida que causava pressão alta e infarto. Né? Vocês sabem quem é saudável, né? A Life era uma moto que tirava vidas. E, enfim, a marca da petrolífera Amigos da Natureza era composta por 2 tons de verde. Né? Eu sei que nós, indivíduos, temos um papel. É lógico que eu não vou... Eu não estou propondo a la Bresser, né, uma retomada dos cidadãos, ou que isso incumba a cada indivíduo resolver os problemas da sociedade brasileira, mas eu acredito sim em atos que são atos políticos no nosso cotidiano. E para que nós possamos ter esses atos ou tomar essas atitudes, o princípio da informação é fundamental. Então, quando nós falamos de compliance, quando nós falamos de governança, quando nós falamos de cidadania, nós temos que ter em mente que nós estamos em um planeta no qual há limites planetários, e nós só vamos conseguir desenvolver uma sociedade, ter uma economia e lidar com esses recursos naturais que são finitos se nós tivermos essa consciência e agirmos nesse sentido de buscar um mundo melhor. Obrigada.